Amém. Nós vamos passar então, amados, para o momento de edificação pela palavra. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em um livro que você não sabe qual é, ou sabe. Se você não sabe, você perdeu um ponto agora aqui, o professor vai tirar de você. Nós estamos refletindo numa série de pregações intitulada A Mais Linda História de Amor, que é uma exposição, uma reflexão bíblica no livro de... Fala aí que eu quero te ouvir. No livro de Ruth, exatamente. Então abra sua Bíblia no livro de Ruth, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 6 até o versículo 22. Nós vamos ler todo o restante do capítulo, uma vez que na primeira pregação da série, que foi domingo passado, nós lemos até o verso 6. Hoje nós seguimos do verso 6 até o verso 22. Diz assim a palavra do Senhor. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas duas noras do lugar onde estava, e indo elas, caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Ide, voltai, cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido, e beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz, e lhe disseram: Não, iremos contigo ao teu povo. Porém, Noemi disse: Voltai, filhas minhas, por que iríeis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos, para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los-íeis até que viessem a ser grandes? Abster-vos-íeis de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então, de novo choraram em alta voz. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra. Porém, Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: Eis que tua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi, que de todo estava resolvida a ir com ela, deixou de insistir com ela. Então, ambas se foram até que chegaram a Belém, a Bet-Relém. Sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam: Não é esta Noemi? Porém, ela lhes dizia: Não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Porque, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido. Assim, voltou Noemi
da terra de Moabe com Rute, sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Esta é a palavra do Senhor ao nosso coração. Gostaria que você mantivesse a sua Bíblia aberta, tá? Aqueles que têm a Bíblia da edição comemorativa da nossa igreja, página 249 do Antigo Testamento, livro de Rute. Deixa a sua Bíblia aberta aí, por favor. Nós queremos louvar a Deus por essa oportunidade e dizer a você que nós temos estado desde o domingo passado e vamos seguir mais alguns domingos fazendo reflexões bíblicas, fazendo exposição do texto sagrado no livro de Rute. Nós estamos em uma série de sermões intitulada A Mais Linda História de Amor, e nós começamos então no domingo passado e seguimos neste domingo com o segundo sermão da série. É impossível falar de histórias de amor sem fazer menção à poesia. Eu, pelo menos, acredito dessa forma. Falar de amor sem falar de poesia é impossível. É por essa razão que, a título de introdução, no sermão de domingo passado, nós citamos um texto de Cora Coralina, e hoje, já que estamos falando da mais linda história de amor, vamos, a título de introdução também, fazer mais uma menção a um soneto, a uma poesia de Luís de Camões, uma poesia datada de 1843, que fala de mudanças. Camões fala desta irremediável certeza da humanidade. Todos nós mudamos em algum momento da vida, temos adaptações e ajustes, e Luís de Camões então faz um soneto que é composto por duas estrofes de 4 versos, chamadas quartetos, seguidas de mais 2 estrofes de 3 versos, chamadas de tercetos. Então eu lerei cada uma destas estrofes e farei um breve comentário, apenas para que você compreenda aquilo que Luís de Camões queria dizer. O título: Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Diz assim a primeira estrofe: mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Muda-se o ser, muda-se a confiança. Todo mundo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades. Esta primeira estrofe, este primeiro quarteto, fala de uma realidade vivida por todo ser humano. Todo ser humano vai ver o tempo passar e vai ver a sua vida mudar. Esta é uma inevitável verdade para cada um de nós. E aí segue-se o segundo quarteto, a segunda estrofe. Diz assim: continuamente vemos novidades, diferentes em tudo da esperança. Do mal ficam as mágoas na lembrança, e do bem, se algum houve, as saudades. Nesta segunda estrofe, Camões dá pinceladas de um pessimismo com relação a essas mudanças que acontecem com o ser humano. Ele diz, logo no início, ele introduz este quarteto com o advérbio continuamente, reforçando a ideia de que essas mudanças acontecem a todo momento. E aí ele diz o seguinte: continuamente nós vemos novidades, e essas novidades são diferentes da esperança. Ou seja, essas novidades não levam o homem para algo bom. E ele confirma isto dizendo: as mudanças que são geradas pelo mal são guardadas na memória como mágoas. E as mudanças que são geradas por alguma coisa boa, se é que elas aconteceram, hoje são apenas saudades. Veja, o que Camões está dizendo é: você vai mudar, e o resultado desta mudança não é dos mais agradáveis. E ele segue então para o primeiro terceto. Ele diz assim: o tempo cobre o chão de verde manto, que já foi coberto de neve fria.
e em mim converte em choro o doce canto. E agora Camões introduz um novo aspecto dessas mudanças. Ele fala que o mundo muda, as estações mudam. Aquilo que hoje é uma relva, é um gramado, já foi uma neve fria. Ele está marcando a questão do tempo que passa. Mas no último verso desse terceto, ele reforça aquela ideia de que o homem não está mudando para algo bom. Ele fala assim: e em mim se converte em pranto aquilo que já foi canto. Em outras palavras, Camões está dizendo: as mudanças que ocorrem no ser humano não são boas mudanças. E ele encerra então no último terceto dizendo: e afora este mudar-se cada dia, outra mudança faz de maior espanto, que não se muda já como soía. Ele usa o verbo soer, um verbo extremamente usado por você, não é? Todo mundo já usou o verbo soer. Na verdade, o verbo soer significa que não se muda já como soía, que não se muda já como era habitual, que não se muda já como eram as mudanças normais. Ou seja, Camões está dizendo: as mudanças são tão ruins que eu já não me reconheço mais de tantas mudanças pelas quais passei. Ele afirma a inevitável realidade das mudanças humanas. No primeiro sermão da série, no domingo passado, nós falamos de mudanças geográficas. Falamos da família de Elimeleque e Noemi, que tinham 2 filhos, Malom e Quilion, e que em razão da fome em Belém de Judá, eles saem e vão para Moabe. Você lembra do sermão? Se não lembra, eu vou fazer você lembrar. Se você não esteve aqui domingo passado, você pode visitar o nosso site, você pode visitar o nosso canal no YouTube, porque está lá o sermão do domingo passado. Elimeleque sai de Belém de Judá em razão da fome. E nós meditamos sobre o percurso do homem na calamidade, lembra? E nós falamos que a primeira coisa que é uma marca do homem na calamidade é que ele tenta fazer a gestão da crise pela própria vontade. E depois nós vimos que isto é um pecado e que ele vai colhendo a gradação das consequências deste pecado. E que ao final ele volta aos pés do Senhor humilhadamente. Hoje eu quero continuar falando de mudanças, mas para falarmos de mudanças não mais geográficas, eu quero fazer você se situar no texto que nós acabamos de ler, do capítulo 1 de Ruth, do verso 6 até o verso 22, rapidamente. O verso 6 fala que elas voltam por saberem das notícias boas que estavam acontecendo em Judá. Deus tinha abençoado e essas notícias chegam, e a Noemi, a sogra, e Orfa e Ruth, as 2 noras, voltam com ela. E caminham de volta no verso 7, caminham para o lugar de onde elas não deveriam ter saído. E aí no verso 8, começa uma fala de Ruth, bastante intrigante. Ela fala: não, filhas minhas, voltem para a casa da mãe de vocês. Eu sou uma mulher idosa, eu não vou conseguir manter vocês, voltem para casa. E aí no verso 9 ela diz: vocês vão ser felizes, vocês vão ter maridos, vocês vão alcançar a benevolência do Senhor. Diga-se de passagem, o conceito de bênção de Noemi estava bastante distorcido, né? Porque ela estava falando para Ruth e Orfa voltarem para sua terra, que elas iam ser abençoadas pelo Senhor, como se houvesse bênção do Senhor afastada do Senhor. O conceito estava meio distorcido em Noemi, mas enfim, ela fala isso para convencer as noras a irem embora. E aí no verso 10 elas dizem: não, nós vamos contigo. Não adianta ficar com esse discurso de que nós devemos ir embora. E nos versos 11, 12 e 13, Noemi começa com uma série de argumentos, com relações de causa e efeito, provando para Orfa e para Ruth, suas noras, por A mais B mais C, que elas deviam ir embora. Ela fala o seguinte no verso 11: eu tenho filhos no ventre? Acaso sou eu uma mulher capaz de dar filhos?
No verso 12 ela diz: eu sou uma senhora de idade, eu não tenho condições. E no verso 13 ela diz assim: mas ainda que um milagre acontecesse e eu tivesse filhos, vocês iam esperar esses filhos crescerem para casarem-se com eles? Vão embora, parem com essa insistência. E no verso 14, Orfa, uma das noras, resolve então atender a esta orientação da sogra Noemi e volta para o seu Deus, para os seus deuses, para a sua terra, para a sua família. Elas choram e Orfa nunca mais é citada na história da redenção. E no mesmo verso 14, a palavra de Deus diz que Ruth se apegou a ela. E Ruth então fala: não, eu vou ficar. E o verso 15, Noemi tenta a última derradeira. Fala: olha, sua cunhada já foi embora, por que você não segue o mesmo caminho, minha filha? E aí nos versos 16 e 17, surgem os dois mais lindos versos que dizem respeito à fala de Ruth. E seguramente dois dos versículos mais lindos da palavra de Deus. Quando Ruth fala para sua sogra o seguinte: não me instes para que te deixe, e não me obrigues a não seguir-te. Porque onde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Lindo, não é? Já vi isso em diversos convites de casamento. O contexto está um pouquinho distorcido, porque você deveria não colocar isso no seu convite de casamento. Você deveria fazer um cartãozinho e entregar à sua sogra, para que seja fiel ao contexto da palavra de Deus, não é? E aí no verso 18, Noemi percebe então que Ruth estava resolvida e para de insistir. No verso 19, elas chegam a Belém, e diz o texto sagrado que quando elas chegam a Belém, a cidade se comove. E as mulheres começam a perguntar: ei, mas aquela ali não é Noemi? É o que está escrito no texto sagrado. Veja aí o verso 19. Eu imagino as conversas, né? Aquela ali não é Noemi? Não, não é possível. Ela saiu daqui há muito tempo. Aquela ali está muito velha para ser Noemi. O cabelo está meio desgrenhado. O vestido está meio maltrapilho. E nos versos 20 e 21, Noemi fala: sou eu mesmo. Mas não me chame mais Noemi, me chamem Mara. E apenas para que os irmãos entendam o que isto quer dizer, Noemi significa formosura, delícia. E Mara significa amargura. É como se Noemi dissesse para aquelas mulheres que indagavam se de fato era ela ou não: quando eu saí daqui, eu saí formosura. A minha vida era uma delícia. Eu era casada, tinha filhos. E Deus pesou a mão sobre mim. Hoje eu sou uma viúva, não tenho mais filhos. Meus filhos morreram. Eu saí daqui ditosa, rica. E eu volto sem nada. O meu nome é amargura. Eu não sou mais ditosa. É interessante como existem pessoas que não têm amargura, porque ter amargura é um estado anterior a este de Noemi. A pessoa não tem amargura, a pessoa se alimenta de amargura. A pessoa vive o dia a dia, a experiência da amargura. A pessoa se nutre da amargura de forma que ela não tem amargura. Ela faz uma associação visceral e simbiótica com a amargura e ela se transforma em amargura. Foi isso que aconteceu com Noemi. Existem pessoas assim. Ela não tem amargura, ela passou a ser. Ela é a incorporação da amargura. Ela é a materialidade da amargura. E o texto termina falando que elas voltaram na época da colheita, uma época de esperança. Eu poderia falar de Noemi e essa experiência com a amargura, como a amargura altera a identidade das pessoas. Mas eu quero falar de Ruth.
aquela que não era do povo de Deus, aquela que não era do povo da aliança, aquela que não era do povo do pacto. Eu quero falar da estrangeira, que passou por um processo de conversão. Pastor, como assim? Conversão? Sim, conversão ao Senhor. Alguém pode dizer, não, pastor, ela se apegou a Noemi, não tem conversão alguma aí. Esta é uma leitura mais superficial dessa história. Se nós fizermos uma leitura mais pormenorizada, nós vamos ver que de fato Ruth se converte ao Senhor. Ruth é convertida pelo Senhor. O verso 16 é uma declaração de fé. O teu Deus, minha sogra, é o meu Deus. É como se ela dissesse, de alguma forma, sogra, o seu Deus foi pregado para mim, pela senhora, pelo meu falecido sogro Elimeleque, pelo meu marido ou pelo meu cunhado. Eu conheci esse Deus e o seu Deus é o meu Deus. Ela passou por um processo de conversão, sim. Ela diz, minha sogra, pela sequência cronológica da vida, a senhora vai morrer antes. E onde a senhora morrer, viva eu o tempo que eu viver. Depois da sua morte, eu não vou voltar para Moabe, não. Porque onde a senhora morrer, eu vou morrer. Eu passo a ser desta terra também. Eu sou filha deste Deus. Eu herdei a promessa desta terra também. Ela se converte, irmão. E eu queria conversar com você nesta manhã, quero refletir, olhando para a palavra de Deus, a respeito de características de alguém que vive uma conversão. E você que gosta de anotar o tema do sermão, eu quero conversar com você, quero refletir com você, quero pensar com você a respeito da vida de um convertido. É este o tema, a vida de um convertido. A primeira característica que nós vemos na vida de um convertido, olhando para a palavra de Deus e aprendendo com a vida de Ruth, a primeira característica se encontra no verso 14. O verso 14 diz assim: e então de novo choraram em alta voz. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. A primeira característica de alguém convertido é que alguém convertido tem uma marca. A vida desta pessoa é marcada por um compromisso de alma. Eu vou repetir. A vida de um convertido é marcada por um compromisso de alma. A palavra do Senhor diz que Ruth se apega a Noemi. A palavra hebraica aqui para se apegar é colar, é grudar-se mesmo. É uma declaração de amor, é uma fala de comprometimento amorosa com aquela que cuidou da sua vida pelo tempo de casados. Quando Ruth fala para Noemi, eu estou apegada a você, a minha alma está apegada à sua. É como se ela estivesse dizendo, ei, sogra, deixa eu dizer uma coisa para você. Pode parar de fazer essas ameaças, dizer que eu vou ser infeliz, que eu não vou casar com ninguém. Eu não estou importada com isto, eu vou seguir junto da senhora, porque a minha alma está apegada em amor a você. Quando você ama, você está disposto a enfrentar situações complexas e difíceis da vida. Mas é interessante que alguém pode dizer, glória a Deus, então eu sou convertido, porque eu sou apegado à minha mãe, eu sou apegado ao meu pai, sou apegado aos meus filhos, sou apegado à minha sogra, sou apegado à minha esposa, sou apegado a estes. Mas esta fala de Ruth não para aqui não, irmão. O verso 14 diz que Ruth está apegada à sua sogra, mas ela também diz, o teu povo é o meu povo. Com isto, Ruth está dizendo para sua sogra, diante do Senhor, que o povo de Deus é o povo dela também. A afinidade em amor
se encontra nos mais diversos relacionamentos se você é convertido. Se você é convertido, você ama e valoriza seus pais, você ama e valoriza seus filhos, você ama e valoriza sua esposa, seu marido, você cuida deles. Mas não apenas isto, você ama e cuida do irmão que divide o banco da igreja com você. Você ama e cuida, ora e intercede por crentes no planeta inteiro que você nunca cruzou o olhar. Porque nós temos um vínculo de amor. João capítulo 13, verso 35, o Senhor Jesus diz: nisto saberão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Sabe de uma coisa, irmãos? Na igreja do Senhor, pessoas são pessoas. Pessoas não são números. Pessoas são pessoas. Pessoas não são dados. Pessoas são pessoas. Pessoas não são menções de uma estatística. Pessoas não são invisíveis. E nós temos sido levados para dentro das nossas casas pelo próprio Deus, porque Deus é o controlador de todas as coisas, a fim de que nós ressignifiquemos o nosso amor como igreja, irmãos. Para que você volte a sentir falta, para que você volte a sentir saudade daquele irmão que divide o banco contigo a cada domingo, porque a igreja, não sei se na sua igreja, você que nos visita, é assim, mas as minhas igrejas por onde passei, e aqui na catedral não é diferente, há pessoas que sentam sempre nos mesmos lugares, e você às vezes senta ali por domingos subsequentes, e não valoriza, não olha para o lado, não declara amor, não abraça, não é capaz de dizer que Deus te abençoe nesse dia. O Senhor precisa ressignificar, como convertidos que somos, o amor que temos uns pelos outros e a nossa forma de expressá-lo. 1 João capítulo 4, verso 7 diz que se você ama, você conhece a Deus, porque Deus é amor. Mas se você é incapaz de amar, você não pode conhecer a Deus. Uma palavra duríssima. Perceba que dizer o teu Deus é o meu Deus é a parte fácil da história, irmão. Ou não? O Deus soberano sobre todas as coisas, o Criador de céu e mar. Essa parte é a parte tranquila. Agora o teu povo é o meu povo. O povo de Deus é difícil, irmão. Não aqui na catedral, tá? Aqui é bênção pura, pessoal tranquilo. Mas o povo de Deus é complexo. Mas Ruth fala o seguinte: o teu povo é o meu povo, porque o meu coração é diferente. Eu estou ressignificada em Deus. Isso me faz lembrar um blog chamado Building Cathedrals. É Construindo Catedrais. São 7 mulheres formadas em Princeton. E segundo elas investem na família, nas relações familiares, como os arquitetos constroem catedrais. Dia a dia, detalhe a detalhe, pedra a pedra, em detalhes e minúcias que só Deus vê. Ela está dizendo, essas mulheres estão dizendo o seguinte, neste blog, que as relações que elas nutrem na casa delas são, na verdade, catedrais. Nós que somos membros desta linda igreja, deste lindo templo, nós que nos reunimos nesta casa do Senhor que é tão linda, talvez você não tenha parado por tempo a examinar cada detalhe, cada aspecto, cada pequena junção na obra como um todo. E estas mulheres do Building Cathedrals, elas dizem, é assim uma relação. Nós vamos construindo dia a dia, pedra a pedra, com detalhes. Ainda que o outro não veja, mas Deus está vendo. Isso me faz pensar, queridos, que nós da catedral nos reunimos dentro de uma catedral, mas na verdade há catedrais que precisam ser erguidas aqui dentro.
A sua relação com o seu pastor, a sua relação com o seu presbítero, a sua relação com o seu diácono, a sua relação com o presidente de sociedade interna, a sua relação com o irmão que divide o banco com você, é uma catedral e precisa ser reerguida, reformulada, reconstruída, valorizada. Em detalhes, ainda que a pessoa não veja. Foi assim, a relação de Ruth e de Noemi era sim uma catedral. Mas não é esta a única característica. Há mais uma característica do convertido. Em primeiro lugar, o convertido é marcado por um compromisso de alma. O convertido ama. Ele não sabe ser de outro jeito. Mas em segundo lugar, o convertido abraça uma nova história. Olha o que diz o verso 16, que coisa linda. Eu não sei se você olhou para este texto em alguma vez na vida sem a romanticidade que nós costumamos atribuir a ele, porque nada tem de romântico nisto aqui, no sentido de casal. O que há aqui é uma declaração de mudança de história. É uma declaração de uma serva diante do Deus eterno. E ela diz o seguinte: não me enches para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu Deus é o meu Deus, e o teu povo é o meu povo. Esta é uma declaração de amor ao próximo, é uma declaração de amor a Deus, mas não apenas isto, é um abrir mão de uma história pregressa, é um abrir mão de uma antiga história, e é um abraçar de uma nova história. Todo aquele que é convertido abraça, irmão, uma nova história, não tem jeito. Esta moabita precisava abandonar uma antiga história. Você sabe quem são os moabitas? Você lembra de onde eles surgiram? Eu vou trazer a sua memória de onde surgiram os moabitas e por que Ruth precisava abrir mão de uma história pregressa. Quando você começa a ler o livro do Gênesis, você vai chegar no capítulo 19 de Gênesis. A partir do verso 30, você tem a história da família de Ló, que fugia de Sodoma. E aí você tem aquela história que as crianças gostam tanto, de que a mulher de Ló olhou para trás, virou a estátua de sal, e Ló segue com as suas duas filhas. E eles vão para dentro de uma caverna. E as duas filhas falam: olha, o nosso pai é muito idoso, e não há homens sobre a terra que venham a nos possuir. Vamos embebedar o nosso pai, de forma que ele perca o controle, não saiba onde está, quem é. E vamos nos deitar e ter relações sexuais com ele, uma relação sexual incestuosa, pecaminosa, perversa. E foi isto que elas fizeram. Elas deram vinho para o pai, embebedaram o pai, de forma que o pai se deitou na cama e não viu quando elas se deitaram e quando elas se levantaram. E a primeira, a mais velha, deitou-se com seu pai e teve com ele relações sexuais. E ela engravidou do próprio pai. E sabe qual era o nome do filho? Moabe. Moabe, então, era este povo que era marcado por uma gestação em pecado. E não daria para Ruth, a convertida ao Senhor, a aproximada do povo de Deus, a acolhida pelo próprio Deus, continuar vivendo as experiências dos moabitas, adorando o Deus dos moabitas, afastada de Deus, com costumes dos moabitas, com palavras dos moabitas. Não dava. Ela precisava abraçar uma nova história, ter novos relacionamentos, ter nova forma de falar, novos costumes. O que acontece, queridos, é que você e eu precisamos de uma nova história no Senhor. E é impossível conceber a história nova de Judá, a história nova como igreja de Deus, como Israel de Deus, sendo conciliada com aspectos da vida de Moabe. É impossível. O que isso significa, pastor? Isso significa que não há conversão sem renúncia. Isso significa que não há conversão sem o abandono de uma vida pecaminosa, moabita, pregressa.
Não dá para você ser um convertido e andar nos lábios com as mesmas palavras que você tinha na época que não tinha Deus na sua vida. Não dá para você continuar com os mesmos hábitos, não dá para você continuar com os mesmos desejos, não dá para você continuar com as mesmas atitudes da época que você estava orientado por Moabe. Aquele que está em Cristo é o que a palavra de Deus diz. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. O que acontece, queridos, é que muitos crentes que se dizem convertidos ao Senhor não conseguem abandonar pecado. Eu não falei que não conseguem deixar de pecar, porque isto ninguém consegue deixar. Todos nós haveremos de pecar, mas eu falo de situações contumazes, rotineiras, repetidas na vida. Eu falo de pensamentos e de sentimentos e de julgamentos e de palavras que eram usadas quando você não caminhava com Deus. Isso me faz lembrar um livro de James Smith, Você é o que você ama. E ele diz neste livro que todos que amam são envolvidos pelo amor a este objeto amado, a este ser amado. E se você não é envolvido por este amor, pode acontecer que você esteja declarando amor a um objeto com um coração em outro lugar. O que quero dizer, queridos, é que eu e você somos adoradores. E se o Senhor te chama para uma conversão, significa então dizer que você tem que abandonar aspectos da sua vida antiga. Mas se você não consegue deixar isto, significa dizer que você declara amor a Deus, mas quem está colocado no trono da sua vida não é o Senhor. Porque se você o colocar no trono da sua vida, a sua vida vai ser transformada. Você não consegue essa transformação porque há outra coisa lá. O seu ego pode estar lá. O amor ao dinheiro pode estar lá. A pornografia pode estar lá. Os pecados os mais diversos podem estar colocados lá. E você canta, levanta a mão, diz que adora a Deus, mas o seu trono de adoração está ocupado por outra pessoa. Isso é idolatria, amado. O convite do Senhor é que nós façamos como Ruth fez. Deixemos uma história pregressa e abracemos uma nova história. Como diz o Fernandinho, não é? Uma nova história Deus tem para mim. O Senhor Jesus, Mateus capítulo 9, verso 17, Ele vai dizer, não dá para colocar vinho novo em recipiente antigo. Tem que ser transformado. O mesmo Deus que fala, o mesmo Jesus que fala em João 10:10 de vida abundante, é o mesmo que fala em João 14:15, que aquele que ama obedece os mandamentos. Tem que se ajustar, irmão. Tem que buscar Deus. Só existe vida abundante obedecendo ao Senhor. Não dá para conciliar a vida de Moabe com a vida de Judá. Esquece isso, isso é uma mentira. Em terceiro e último lugar, o convertido é marcado por um compromisso de alma, ele ama o outro. Ele é marcado por uma nova história, porque ele abraça uma nova história, ele é abraçado por uma nova história. Mas em terceiro e último lugar, ele manifesta convicções. E quero caminhar para o final. O verso 18, de forma linda, Noemi usou todos os argumentos lógicos, coerentes, com relações de causa e efeito, ameaçou a felicidade delas, falou, olha, se vocês ficarem comigo, vocês não vão se casar, vocês não vão ter filhos. Deu argumentos muito bons, socialmente falando. Mas diz o verso 18, que Noemi percebeu que Ruth estava resolvida, irmão. É como se Noemi percebesse o seguinte, cansei, não dá mais, ela não vai ser demovida dessa ideia.
A obra de restauração de Deus por meio do Espírito Santo gera em mim e em você firmeza, meu amado. Gera em mim e em você perseverança. A obra do Senhor por meio do seu Espírito contrapõe argumentos lógicos apresentados a nós. Nós vivemos pela fé e não pelo que vemos. Ruth então vive a experiência de estar resolvida, de estar resoluta. O seu sim era sim, o seu não era não. Não adianta, minha sogra amada, você não vai conseguir me demover, porque eu conheci o Senhor. Esta terra é minha, o seu povo é meu, o seu Deus é meu. Não adianta, eu estou contigo. E é lindo perceber que ela chega a dizer o seguinte: ela não fala, quando você morrer, sogra, eu vou morrer. Porque ela não está falando de suicídio. Quando você morrer, eu vou tirar minha vida. Não é isso. Ela não usou quando. Ela não falou de tempo. Ela usou onde. A ideia de lugar. Ela disse, onde você morrer, ali eu morrerei também. Em outras palavras, é como se Ruth falasse para Noemi, você vai morrer antes de mim. Pelo andar da vida, é isso que acontece. Mas viva eu, o tempo que eu viver sem a sua presença, eu vou continuar aqui. Eu estou resolvido, é para a vida inteira. Sabe o que significa, irmãos? Que a caminhada cristã não tem a ver com o início, tem a ver com o percurso. Existem pessoas que são capazes de elaborar, nada contra, tá, meu irmão? Se você é capaz de dizer o dia, a hora, o culto, quem pregou, qual era o texto do sermão, do dia da sua conversão, do dia que você foi abraçado pela graça, que você tomou consciência disso. Nenhum problema, louvado seja Deus. Mas o problema, a questão, não está no início, está na permanência. A grande questão não tem a ver com a forma como você começa, tem a ver com a forma como você está hoje, amado, é agora. Por mais que você talvez não entenda muitas coisas, eu imagino que Ruth não entendia muitas coisas da cultura de Judá, costumes, eu imagino. Mas ela sabia o seguinte: o Deus da minha sogra é o meu. O povo da minha sogra é o meu. E se ela morrer, essa terra aqui é minha, eu também herdei. Ela estava resolvida nisso. Isso me faz lembrar João capítulo 9, verso 25, quando interpelam aquele que era cego e que fora curado. Ele cheio de dúvidas, sem conhecer bem Jesus, ele falou assim, olha, se era pecador eu não sei não. Além dessas outras, além disso eu também não sei um monte de outras coisas. Mas uma coisa eu sei. Eu era cego. E agora eu vejo. Assim é aquele que caminha na fé, sabe? Pastor, mas quando é que vai terminar a quarentena? Eu não sei. Será que quem teve Covid uma vez pode ter de novo? Será que o sistema de saúde vai dar conta de tudo isso durante tanto tempo? Meu irmão, isso eu não sei. Mas uma coisa eu sei. Eu era cego e agora eu vejo. Uma coisa eu sei. Eu não estou muito preocupado com a forma como eu comecei no Evangelho, não. Mas eu tenho clamado a Deus para Ele me manter perseverante hoje, suportando as pressões de hoje, as angústias de hoje, as ausências de liberdade de hoje, os medos de hoje, as ansiedades de hoje. Não tem a ver com o começo, irmão, tem a ver com como você está agora. Mantenha-se perseverante na fé, em nome de Jesus. Fico pensando nos meus jovens e nos meus adolescentes. Hoje nós temos a Leninha, nossa missionária, cuidando dos adolescentes, e o nosso licenciando Daniel Jardim, nosso Timóteo, pastorzinho novo, cuidando dos jovens. Mas eu ainda chamo de meus jovens e meus adolescentes. Eu fico pensando, os nossos jovens, os nossos adolescentes, vêm para a escola dominical desde cedo. Aí eles chegam ali na fase do ensino médio, fazem prova para umas escolas aqui do Rio de Janeiro. Com 3 meses, irmão. O cara já fala, não sei se Deus existe. Não sei, igreja, estou meio fora disso. O que é isso, irmão?
Aquele que é convertido tem um fundamento, e o fundamento é: não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Atos capítulo 4, verso 12. Não há salvação em nenhum outro. Aí os jovens passam dessa fase, os adolescentes passam, e aí viram jovens, e aí vão para as faculdades, aí pronto. O que aprenderam uma vida inteira é questionado e debelado e chutado assim, ó. Não interessa a força do argumento. Não interessa quão logicamente, humanamente construído. Não interessa a força da probabilidade de aquele argumento parecer ser aquilo que o diabo, que cegou o entendimento, quer que seja. Uma coisa você sabe: você era cego, agora você vê, é isso. Jesus Cristo veio a esse mundo, morreu e ressuscitou por sua causa, é isso. Filipenses capítulo 3 fala que o apóstolo Paulo fala: eu esqueço das coisas que para trás ficam e eu avanço para as que diante de mim estão, eu prossigo para o alvo. Meu irmão, chegou a hora de permanecer. Pastor, mas tem Covid, permaneça. Eu não consigo ir para a rua, permaneça. Eu estou angustiado, pastor, porque eu não sei se eu vou pegar ou se eu não vou pegar. Permaneça em nome de Jesus. Porque se você é convertido, meu irmão, ao Senhor, se você é convertido por Ele, para a glória dEle, pelo Espírito dEle, você se mantém na fé. Você pode ratear um pouquinho, ficar um pouquinho cambaleante um dia ou outro, mas o Senhor te guarda, te abençoa e te ergue, porque Ele não permitirá que os teus pés vacilem, aleluia. Porque não dormita e nem dorme o guarda de Israel. O diabo vai tentar atacar as suas convicções, porque ele é o pai da mentira. João capítulo 8, verso 44 diz isso. Ele vai dizer: Jesus, tem certeza? Isso é uma invenção da igreja? Ele vai atacar as suas doutrinas, ele vai dizer: para que ser tão fiel a doutrinas tão antigas? Os homens modernos são mais liberais. Ele vai atacar das mais diversas formas. Ele vai falar por meio da sua carne: desista, está cansado, já acorda cedo todo dia, vai acordar cedo domingo. Mas nessa manhã, em nome de Jesus, as vozes do inferno estão repreendidas e emudecidas, a fim de que você ouça apenas a voz do Senhor, que diz a você: mantenha-se firme. Essas foram as experiências vividas por Ruth. E eu pergunto a você: quem é o maior exemplo de tudo isso? Alguém que ama o outro com amor, alguém que abraça o outro em amor, que abraça um novo contexto, uma nova história, e que tem convicções daquilo que deve fazer. Talvez você pense: o pastor. Graças a Deus que não sou eu. O maior exemplo para nós é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus Cristo tem o compromisso de amor comigo e com você. A palavra do Senhor diz que Ele se fez carne, habitou entre nós, foi para a cruz, sem cometer nenhum pecado, foi crucificado lá, entregou-se ao Pai, o seu corpo foi sepultado, e Ele ressurgiu em glória. Isso tudo por amor. Diz o apóstolo Paulo aos Filipenses capítulo 2, que Ele se esvaziou da sua glória para a igreja, e abraçou uma nova realidade humana, que sua, que sente dor. E não apenas isto, Ele se manteve firme nas suas convicções e na sua missão. O Senhor Jesus é o maior exemplo para nós. Ele foi tentado pelo diabo, ele foi pressionado e questionado pelos fariseus, ele foi perseguido pelas autoridades romanas. Amigos tentaram persuadi-lo, mas ele disse: para trás de mim, Satanás, eu vou para a cruz. Ele é o nosso maior exemplo. E sabe por que ele fez isso? Porque ele sabia que nós não íamos conseguir viver essa verdade todo dia.
Sabe por que ele fez isso? Porque nós éramos os estrangeiros. Nós não éramos povo dele. Nós éramos moabitas. Aleluia, ele fez isto para que nós fôssemos reaproximados dele, para que nós fôssemos feitos filhos dele, para que nós fôssemos feitos família de Deus. Foi por isto que o Senhor Jesus foi para a cruz, porque assim como Ruth foi abraçada pelo povo de Deus, assim eu e você somos abraçados pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós fomos reaproximados do Pai, amados. 1 Pedro capítulo 2, fala no verso 10, algo lindo para mim e para você. Ele diz assim: vós que outrora não erais povo, agora sois povo, e vós que não tinhais alcançado misericórdia, agora tendes alcançado. Louvado seja o nome do Senhor. Nós somos alcançados por misericórdia. Nós que éramos de Moabe, agora somos de Judá, em Jesus Cristo. A pergunta a você, meu irmão, nesta manhã, é: quem é você? Órfã, que simplesmente atende aos argumentos lógicos de sua sogra e volta para os seus deuses, volta para a sua antiga história, volta para a sua vida pregressa? Ou Ruth, que abraça o Senhor, que abraça o povo de Deus em amor, que abraça uma nova história para si e que é convicta das suas ideias? Eu quero voltar a Luís de Camões. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Para ele, as transformações do homem tinham sempre uma pincelada negativa. Mas nesta manhã, as transformações propostas pelo Senhor nos levam a ser pessoas melhores, crentes melhores, pais melhores, servos melhores, para agradar o nome daquele que é digno. Que Deus o abençoe e te dê certeza da sua conversão, por meio de amor, por meio de abandono e renúncia, e por meio de convicção de fé. Que Ele te abençoe em nome de Jesus.